A paz do Senhor, meus irmãos, estou muito feliz. Estamos começando mais um vídeo em Cristo Jesus aqui na Academia de Honra. Vamos falar hoje sobre propósito em Deus. Qual é o seu propósito em Deus? Você sabia que um dia também eu tive esta dúvida? Qual é o propósito de Deus na minha vida? O que eu vou fazer? Por que eu fui chamado? Qual é a história que Deus quer desenvolver comigo? Eu quero convidar você a continuar assistindo esse vídeo. Nós vamos estar estudando através desses slides, através desse estudo sobre o propósito de Deus. Eu quero que você continue até o final. E no final deste vídeo, eu quero fazer uma oração por você, para que você continue no seu propósito com Deus. Você que está pensando em desistir, você que não sabe o que você vai fazer da sua vida, você que está em dúvida, eu quero chamar você, fazer a chamada para você continuar assistindo esse vídeo. Após a nossa apresentação da Academia de Honra, para que você possa entender qual é o seu chamado. Venha conosco depois da vinheta para você entender qual é o seu chamado. Quero te ajudar a descobrir o seu chamado. Vamos conosco neste estudo maravilhoso. A paz do Senhor, estamos de volta depois da nossa vinheta. Vamos falar agora sobre vida com propósito. Descubra qual é o seu propósito em Deus, mesmo estando completamente perdido. Eu passei alguns momentos do meu dia hoje para entender qual era o propósito deste vídeo aqui do nosso canal do YouTube, Academia de Honra, é entendermos o propósito. Eu um dia já tive dificuldade para entender o meu propósito com Deus. Passei por um processo para entender o meu propósito com Deus. Foi quando Deus me mostrou que o meu propósito era ajudar pessoas, estar orando por pessoas, ministrando na vida de pessoas através da teologia. E vamos começar agora com o nosso estudo, falando um pouco o que a Bíblia ela vem nos relatando sobre propósito diante de Deus. Isso é muito importante você entender o que a Bíblia fala, o que Deus ele fala sobre o seu propósito, o que as Sagradas Escrituras ela vem nos revelando sobre o propósito de Deus. Mesmo que você esteja completamente perdido, mesmo que você não saiba o que você vai fazer, como você vai agir, e nós vamos estar respondendo as suas perguntas neste estudo. Vamos conosco. Já estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. E a nossa leitura devocional hoje vai ser em Isaías capítulo 40, versículo 26. A palavra de Deus, ela vem falando: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército deles, segundo o seu nome. Ele a chama todas as pessoas pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força, e porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Isaías capítulo 40, versículo 22, está dizendo: e o Senhor, Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como um gafanhoto, e Ele que estende o céu e a cortina, e desenrola como a tenda para neles habitar. Jó, capítulo 26, está falando: o norte estende o seu vazio e suspende a terra sobre o nada. Palavra do Senhor, tremenda. Salmos 8, capítulo 8, versículo 3, está dizendo: quando vejo os teus céus, a obra com os teus dedos e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que lembre deles, e o filho do homem para que o visites?
pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e a glória de honra o cercaste. Aqui está falando sobre a criação de Deus, como Deus criou o homem. Deus colocou o homem mortal para que se lembre dele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e versículo 41 está falando: e há os corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, é a glória da lua, é a glória das estrelas. Uma estrela é diferente da outra, tá vendo? A gente começa a ver as estrelas, o sol, o mundo, tudo aquilo que Deus criou. Você acredita que Deus é o criador do céu e da terra, do sol, das estrelas? E Apocalipse capítulo 4, versículo 11 está dizendo: digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o poder, porque tu, Senhor, criaste todas as coisas e por todas a sua vontade tudo foi criado. Aleluia. Agora eu te pergunto, eu faço a pergunta para você. Aqui nós temos a Via Láctea. Ela possui 200 a 400 bilhões de estrelas e muitas delas ainda nem conseguimos enxergar, mesmo com os telescópios, mesmo com todas as tecnologias modernas. Agora, a pergunta que eu te faço, as 3 perguntas que eu te faço: por que estou aqui? A minha vida tem importância? Qual é o meu propósito na Terra? Talvez você fez essas 3 perguntas. Por que eu estou aqui? Minha vida tem importância? E qual é o meu propósito na Terra? A maioria das pessoas, elas fazem a pergunta errada. Olha o que elas perguntam: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos para o futuro? Querido, querida, tudo começa com Deus. Quando você colocar Deus no centro da sua vida, quando você se centralizar perante Deus, que você vai descobrir o que você fazer a sua vida. Olha que o apóstolo Paulo, ele vem nos falando. Olha o que o apóstolo Paulo, ele vem nos falando aqui. Porque dele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominação, sejam principado, seja potestade, tudo foi criado para ele e tudo foi criado por ele. O Senhor, ele te criou, o Senhor, ele te moldou, o Senhor, ele te transformou, ele te deu vida para que haja um propósito na sua vida. A linha da sua vida hoje começa. Eu quero falar um pouco sobre a linha da sua vida, sobre a eternidade que você pode ter, a sua vida infinita com Deus. Então hoje aqui você está no início. Aqui foi o seu início da sua vida. E você foi andando e você se encontra aqui. Aonde está essa seta aqui? A partir de hoje que você está vendo, esse vídeo, você vai entender através da Bíblia Sagrada que o que era o tempo a partir de hoje para trás se chama passado. E o que importa hoje é daqui para frente. Essa é a sua linha da sua vida. E por isso que a palavra de Deus, ela vem nos falando, ela vem nos retratando aqui, agora, em Tito, capítulo de número 4 e versículo de número 4 e versículo número 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã,
porque é a nossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. O que é a nossa vida? A nossa vida é muito passageira. A nossa vida, ela vai passar. A nossa vida, nós nascemos, nós crescemos, chegamos à nossa vida adulta e a nossa vida, ela é como um vapor, meus queridos. Então, por isso que nós temos que fazer da nossa vida algo muito valioso perante a presença de Deus. O que é a vida? A vida, ela é efêmera. Você vive de uma hora a um dia. Ela vai passando, ela é um relógio. Ela é muito temporária. Ela é muito, muito, muito temporária. E é importante você entender a preciosidade da sua vida, querido. Em Isaías, capítulo de número 44, está dizendo, versículo 2, e assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. O Senhor criou você. Você é uma criação de Deus. Ele te fez, Ele te formou. E eu tenho uma outra versão que diz: o Eterno, seu Criador, tem algo a dizer. O Deus que te formou no ventre da sua mãe, o ventre da sua mãe quer ajudar você. Tá vendo essa digital? Significa que você é único. Significa que você não é um acidente. Significa que o Senhor te criou para algo poderoso, para algo grandioso, para algo que vai levar você a diversos patamares, para você entender que você nasceu com um propósito. Ele te criou desde o ventre da sua mãe. A pergunta que nós fazemos: por que então Deus nos criou? Por que Ele nos criou? Porque a palavra de Deus, ela vem falando em Isaías capítulo 43, versículo 7: a todos os que são chamados pelo nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Portanto, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para ter uma família, para ser abundante, para ter vida constante, vida com saúde, vida perfeita, vida em abundância em Deus. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo: viver é deixar Deus usá-lo, é deixar Deus usar você para os seus propósitos e não você usar Deus para o que você deseja. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala que todos fomos chamados pelo nome, todos nós fomos criação de Deus e tudo foi para a glória de Deus. Então tudo que você está passando é para a glória de Deus. Tudo que você está passando é para você se superar, é para você falar: eu passei por este momento, eu tenho uma aprendizagem, eu tenho experiências, eu tenho momentos com Deus. Deus, Ele tem um propósito tremendo com cada um de nós. Então aqui, meus queridos, está falando em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Deixa eu te falar algo poderoso da parte de Deus. Deixa Deus te usar. Ele quer te usar. Ele quer fazer de você uma grande morada. Porque Ele quer morar dentro de você. Então tudo que acontece na sua vida contribui para o seu próprio bem. Então isso que você está passando é um aprendizado. Isso que você está passando é um caminho de propósito para que você possa fazer a vontade de Deus, para que você possa estar no centro da vontade de Deus. O que a Bíblia fala sobre os meus erros, sobre os meus pecados, sobre a minha vida?
Então a Bíblia vem falando, meus pecados e meus erros do passado não atrapalham o meu chamado. O propósito que Deus tem para a minha vida, Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus, ele fala para o profeta, ele fala para nós, antes que formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei as nações, te dei por profeta. Gálatas capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus está falando, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ou seja, ele formou você no ventre da sua mãe, ele formou você, você já fazia parte dos planos de Deus. Essa teoria que diz que você é apenas mais um no meio da multidão, ela está errada. Você precisa urgentemente voltar para o seu propósito com Deus. Você precisa urgentemente entender quais são os seus chamados. Qual é o seu chamado? Ele criou a humanidade, ele criou todos nós para sermos uma grande árvore, nós nascemos de uma semente e vamos produzir frutos, e vamos cuidar de alguém, e vamos gerar fruto, e vamos gerar coisas para Deus. Então por isso que a maioria dos livros da Bíblia Sagrada afirma claramente o desejo de Deus que seja glorificado. Ele nos criou para sermos uma expressão da sua glória vivo. Por isso que João capítulo 15, versículo 8 está dizendo, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Que deis frutos, que gere, que faça, que produza, que cuide de alguém. Você tem um propósito de você cuidar da sua mãe, de você cuidar do seu pai, de você cuidar do seu filho, de você cuidar de alguém, de você ser um exemplo para alguém, de você produzir alguma coisa para Deus, de você glorificar ao Senhor através do seu louvor, que você glorificar a Deus através do grupo de jovens, de você glorificar a Deus através do grupo de irmãs, de você glorificar a Deus de alguma forma. Deus, ele criou para você ser pregador da palavra, para você ser pregadora da palavra, para você profetizar as nações, para você evangelizar, para você sentir a presença de Deus. Foi para isso que Deus criou você. Agora a pergunta que eu te faço, querida, a pergunta que eu te faço, o que dirige a sua vida? Todos nós somos direcionados por algo. Será que você vive em culpa? Será que você vive em ressentimento? Será que você vive em medo? Será que você vive em materialismo? Será que você vive por necessidade de aprovação? O meu pai tem que me aprovar, minha mãe tem que me aprovar, o meu patrão, a minha esposa, o meu esposo. Não. Você não precisa de aprovação de ninguém, você precisa de aprovação de Deus. Ou você se move pelo materialismo, você está triste, você está angustiado porque você não conquistou, porque você não adquiriu, porque você está ainda no materialismo, querida, está faltando Deus na sua vida, por isso que você está parado, porque você está no materialismo. Ou será que você perdeu o seu sentimento de vida, de viver, porque você tem alguma culpa, porque você não consegue perdoar, porque você tem medo do sucesso, você tem medo que Deus vai fazer coisas grandes para você? O que é que está te direcionando? Olha aqui eu tenho uma seta. Tudo na nossa vida é direcionado, tudo na nossa vida é direcionado. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Tem pessoas que são prisioneiras do passado. Olha essa imagem. O que essa imagem está nos mostrando aqui? Um jovem preso em um copo. Ele está preso. Por quê? Porque ele é prisioneiro do passado. Todos nós somos produto do passado, mas não precisamos ser prisioneiro
do passado. Em Gênesis capítulo 41, versículo 12, está dizendo assim: você será um fugitivo errante pelo mundo. Ou seja, o passado marcou aquela pessoa. Mas eu estou aqui para falar uma coisa para você. Deus, ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. Querido, querida, hoje é dia do seu recomeço. E eu quero falar aqui agora. Salmos 32, versículo 1 está dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto. Oh, aleluia! Eu quero dizer para você, a graça de Deus, ela é tremenda. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é tremenda para te abençoar, para fazer de você uma nova pessoa. Então, não desista do seu objetivo, não desista da sua vida, não desista do seu sonho, não desista, esquece o passado, pede perdão para Deus, recomeça a sua vida, porque o salmista estava profetizando sobre a redenção, sobre a salvação. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é perdoado. Então, deixa o álbum de foto para trás, deixa o passado no álbum de fotografia. É isso mesmo. Deixa a história permanecer como história. Tem pessoas que ficam: mas no passado você fez isso, mas no passado você fez aquilo, mas no passado isso, no passado aquilo. Não é assim a vida. Quando você aceitar Jesus, quando você aceitar Deus na sua vida, o passado vai ficar para trás. Eu vim aqui falar para você: o medo paralisa o projeto de Deus em nossa vida. Se você está com medo, confia no Senhor. Entrega o seu caminho para o Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Você que chegou até aqui neste vídeo, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você que cumpriu, antes de fazer a oração, peço que você se inscreva no nosso canal, curte Academia de Honra, um projeto de honra que Deus colocou em meu coração para estabelecer homens e mulheres de Deus de honra, homens e mulheres de Deus com um propósito. Não tenha medo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Feche os seus olhos juntamente comigo. Senhor, Pai querido e Pai amado, eu quero te pedir neste momento, abençoa, Senhor. Pai, para que ela possa, Senhor, descobrir o seu propósito, que todo medo, com toda falta de discernimento, que toda falta de propósito, Senhor, eu creio que ele entendeu, eu creio que ela entendeu, Senhor, que ainda tem um propósito contigo, papai, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus. A partir de agora, não tenha medo. Descubra o seu propósito com Deus. Ande com Deus e você vai caminhar. Eu tenho a parte 2 desse vídeo, uma vida com propósito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.